Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde ou bom dia. Vamos falar de literatura chinesa, finalmente, nossa playlist, né, de literatura chinesa. Já temos várias obras, né? E vamos repetir um autor. Então, o Dai Sijie, né, Sijie, que foi aquele da Balzac, a costureirinha chinesa, né? A gente aprendeu muito sobre a história da Revolução Cultural do século XX, né? Depois da Revolução Popular lá na China, e falando também da cultura francesa, né? Balzac, escritor francês, e várias referências ao longo do livro sobre a cultura francesa, né? A gente viu os livros, vou deixar aí, né, destacado para vocês que são esses livros que ele é um autor chinês que está morando na França, né? Então lembra um pouco o Milan Kundera, né? Que nos deixou recentemente, que era um tcheco que vivia na França, né? Então as escrituras dos exilados, né? A obra dos exilados. E aqui o Dai Sijie vai falar, continua falando de cultura chinesa, né? Então ele vai falar bastante coisa de cultura chinesa. A gente, né, que está começando agora, temos aí o apoio assim, de dados, de informações do professor de mandarim e de taoísmo, né? O Xiu Yi, né? Xiu Yi, professor, né? Que vou deixar também destaque, canal parceria, que ele conhece muito, né, obviamente, de cultura chinesa, né? É um brasileiro, mas que veio da China, sabe? É um chinês que veio para o Brasil, então é um brasileiro chinês, né? Então conhece muito da questão de, né, dicas de literatura chinesa, além da filosofia chinesa, né? Muito bem, aqui então a gente vai conhecer muita coisa das várias dinastias da China. Lembrar que, né, a gente conhece as várias dinastias da China, a China ali, que tem a predominância dos Han, né? Que foi a dinastia Ming que veio logo depois da dinastia de estrangeiros, que é a dinastia dos mongóis, né? Aí no século 13 e 14, né? 13 e 14. Aí a dinastia Ming, aquela famosa, né? A dinastia Ming foi, inclusive, foi a época que foi construída lá no século XV a famosa cidade proibida de Pequim, que é uma cidade dentro da cidade, né? Então, dentro de Pequim você tem a cidade proibida, que é onde só a família real dos imperadores tem acesso, né? Então, ninguém entra, ninguém sai, né? Como diz, ou seja, é um lugar restrito. Por isso é chamado de cidade proibida, né? Então é imenso, assim, um conjunto de palácios que hoje são museus, né? Museus a céu aberto. Construção de madeira, né? Então foram reformados várias vezes. E nessa época, né, dos Ming, depois dos Ming vieram a dinastia dos Manchus, né? Que é a dinastia, deixa eu ver aqui, os Qing, né? Qing, família Qing, que ela veio logo depois e teve um grande imperador lá que reinou durante 60 anos, né? Então ele, assim, aumentou as fronteiras, né? Trouxe um período de paz e prosperidade. Mas os Manchus, eles são ali perto dos mongóis, né? É uma outra etnia. Inclusive hoje em dia diz que o Manchu já está em extinção, né? O idioma, porque o mandarim se tornou a língua oficial da China, né? Então esses idiomas ali do norte, né? Da região do Tibete e tal, esses idiomas foram se perdendo aí, né? Então o Manchu mesmo, que ou seja, a dinastia que durou muito tempo aí, mas o Manchu mesmo está em risco de extinção, né? Poucos falantes. Muito bem, então nesse livro aqui tem que fazer um fichamento, porque a quantidade de informações que ele dá aqui, porque ele está falando aqui basicamente de tem dois personagens, só que a história mesmo é a história da China, né? Dois personagens, uma estudante universitária, que é francesa, está fazendo estudos para fazer um filme. Que filme? O Último Imperador, né? Lembra do Último Imperador? Que é um filme ali do Bertolucci, né? Bernardo Bertolucci, de 87, que ganhou 9 Oscars, né? Em 88. Então é um filme assim super conhecido, né? O menino imperador, que ele subiu ao trono, né? Era bem jovem, né? Ele era bem jovem e acabou sendo ali sequestrado, né? Refém dos japoneses, naquelas longas guerras do Japão dos anos 30, 40, né? Até 40, porque o Japão foi derrotado em 45 com os americanos, né? Os estadunidenses na guerra. Mas a guerra da China e do Japão começou nos anos 30, né? 31, 37 até 45. E aí esse último imperador, né, que é o Puyi, ele foi levado então como um fantoche ali, um imperador fantoche dos japoneses na Manchúria, né? No chamado de Manchukuo. Então ele, né, vai mostrar esses últimos tempos do imperador, assim, né, quando ele era o imperador da China, antes da declaração da República Chinesa, que aí foi em 1911, 1912, e depois teve, né, os nacionalistas, aí depois teve a guerra civil, aí teve a guerra com os japoneses, e depois teve a nova guerra civil, e aí foi
finalmente o momento em que teve a revolução, né, a revolução popular chinesa em 49 e a China atual, né? Muito bem, então esse imperador Puyi, que é o último imperador chinês, é um cidadão bem sonhador, né? Um cara sonhador, assim, gosta muito de manuscritos, gravuras clássicas, né, da literatura chinesa, tenta reproduzir essas caligrafias, essas gravuras, né, essa escrita, e tem acesso a esses tesouros, né, da Cidade Proibida, e encontra lá rolos, né, com escritas que ninguém consegue decifrar e começa a estudar o sânscrito, né, que tem acesso aos sábios que vêm da Índia, e aqueles manuscritos de origem budista, né? Então lembrar que na China tem o budismo, né? O taoísmo, o confucionismo, né? E o budismo ali, né, é um pouco diferente do budismo japonês, que aí é o Zen, né? Você tem o Shan na China e também tem o tibetano, né? É outro tipo que aí misturou-se ali o budismo com as tradições tibetanas, né? E tem a mistura também do budismo com o taoísmo, né? Porque quando o budismo chegou na China já tinha lá o taoísmo, o confucionismo, né? Então, essas questões a gente vai abordar, porque obviamente que isso não é um livro fácil de ler, né? Nós estamos tentando contextualizar aqui, né? Pelo menos mais um vídeo para a gente entender o enredo. Então, esses dois, né? A estudante de francês vai encontrar, então, um chinês aqui, o nome dele é o Tun Shuk, e ele vai ajudar ela a entender essa história da China, né, e conhecer esses manuscritos. E ela está escrevendo lá, ajudando a escrever, né, esse roteiro desse filme lá do Último Imperador. O Último Imperador, então, ele fica colecionando esses achados, esses manuscritos, essas obras de arte, né. E aí ele é levado então para a Manchúria pelos japoneses, e numa crise de nervos lá, pela situação dele, imagina que humilhação, né? Ele é um imperador chinês, mas está a serviço dos japoneses, que são os inimigos da pátria, né? E aí ele rasga, dilacera lá o manuscrito e joga do avião, assim, né? Então se perde pedaços desse manuscrito, que é raríssimo e que não foi decifrado ainda, né? Porque, será que é sânscrito mesmo? É Pali, né? Que é aquela língua do Buda e tal. Então fica essas questões, e fica lembrando um pouco o romance lá o Dan Brown, né? Lembra do Dan Brown, o Código da Vinci? Porque são dois estudantes, né? Ou pelo menos um estudante aqui, que fica ouvindo relatos dos historiadores, longos trechos aqui de historiadores, né? De enciclopedistas, narrando esses trechos da história da China, que nós não conhecemos, nós ocidentais pouco conhecemos a história da China, mas a gente vai ter um painel, né? Um painel de época, e é bom fazer o fichamento justamente para entender essas dinastias, né? Então você pega lá, a dinastia Ming é a central. A dinastia Ming é o período do Han, né, dos Han, e a dinastia Ming é aquela que a gente tem navegações, né? Mas depois a China pode fazer navegações. E antes da Ming, você coloca lá a dinastia do Yuan. Yuan é a dinastia dos mongóis, né? Que aí você tem lá a época do Marco Polo, né? O Gengis Khan, né? O Kublai Khan e tal. E aí depois da dinastia Ming você tem a Qing, né? A dinastia Qing, que é essa que veio até a República em 1911 e 1912. Então, né, porque a história da China, assim, a história da China é coisa impressionante. Eu estava pensando assim, não, a Cidade Proibida é até recente, né? Para os padrões chineses, está em 1400, né? Eu achei que a Cidade Proibida é lá da Idade Média, na época de Cristo, tal. Porque se você for ver a história da China é 500 anos antes de Cristo, né? Já tinha história da China ali. Então, assim, é impressionante a quantidade de informações, né? E decorar essas dinastias, né? Quem estuda a história da China fica decorando essas dinastias. Mas se você conseguir colocar no centro da coisa a dinastia Ming, que é a época da cerâmica, a época da renascença cultural, e aí você coloca antes os mongóis, depois os manchus, né? Que aí os manchus vão chegando aqui até o século XX, né? E aí vai narrando aqui no trecho que eu estou aqui a decadência justamente desse império, né? Todas as adversidades, todas as invasões, lembrar lá das invasões dos franceses e dos ingleses, né? Aquelas guerras do ópio, os boxers, né? Então, Pequim foi bombardeada 2 vezes. Então, ele vai mostrando assim, ou seja, como é que depois da certa prosperidade, no século XVIII, né? Foi uma época de prosperidade, né? Teve um imperador, claro, que reinou 60 anos, né? O Kangxi, ele reinou e foi o mais extenso em tempo, né? Ou seja, o mais longo reinado foi justamente desse Kangxi, que foi sucedido pelo Yongzheng, que também século XVIII, né? Então foi uma época de prosperidade, né, de impérios, e depois no século XIX, né? No século XIX que começou ali a decadência mesmo, e aí século XX, né? Então os últimos períodos de prosperidade vai narrando a época, né, que gravuras, cerâmicas, né?
E aí esse último imperador tinha todo esse fetiche com essas coisas antigas, ele morava no museu, né? Então imagina, ele tem acesso a todas essas obras dos imperadores, e ele ficava ali horas e horas treinando essas caligrafias, né? E aí por isso que ele tinha acesso a esses manuscritos. Agora eles estão procurando esse manuscrito, né? Ou seja, eles têm trechos da obra desse manuscrito, que eles não sabem exatamente sobre o que é. E outra coisa, que é o manuscrito que caiu do avião, né? Então jogou, ele abriu a porta do avião, jogou lá, né? Assim, um momento de crise nervosa, né? E aqui tem reconstruções de vários momentos, né? De interrogatório, né? Porque depois ele foi prisioneiro, depois da derrota do Japão, ele foi prisioneiro dos soviéticos, né? E aí outra história, né? Ele viveu até os anos 60, né? Morreu em 67, então ele subiu ao trono, ele tinha ali uns 4 anos, né? 4 anos, que menino, né? Basta ver o filme, O Último Imperador, baixem o filme para vocês verem. Ele tinha 4 anos e foi colocado no trono, aí na parte que eu estou aqui, pela rainha Cixi, né? A rainha Cixi, que governou durante 50 anos, né? Era uma das concubinas do rei, só que ele foi morrendo misteriosamente os herdeiros do rei, né? Interessante isso também. E aí ela ficou no poder, né? Então, vale entender quem que é essa imperatriz de ferro, né? A Cixi, essa imperadora, né? Essa imperatriz Cixi, verdadeira poderosa, uma rainha da vitória da China, né? Rainha vitória da China. Ela então vai centralizar ali e assim, aí quando ela vai ficar na idade, ela não tem herdeiros, né? Ela vai indicar crianças, né? Então ela vai indicar uma criança lá que reinou um certo tempo, né? Depois faleceu também, e vai indicar o Puyi, né? Que vai ser esse menino imperador, né? Um jovem criança de 4 anos, né? E depois foi ver a decadência, né? Porque depois perdeu para os republicanos, depois os japoneses invadiram, né? Então os japoneses tiveram facilidade de invasão e ficaram até 45, justamente por essa decadência do centralismo do império, né? Porque o império estava ali dividido, né? Depois os nacionalistas brigaram com os comunistas, né? Depois do massacre de Xangai em 27, teve um massacre, inclusive tem um livro francês sobre isso, né? Do André Malraux, né? Que está até na minha lista com a condição humana, né? Condição Humana ou a Esperança, acho que vou até fazer uma pesquisa. Tem 20 anos que eu li esse livro, que mostra quando os nacionalistas traíram ali os comunistas, aí teve a briga entre eles, né? Porque aí os nacionalistas depois brigaram com os comunistas chegaram ao poder em 49, e os nacionalistas foram para a Ilha Formosa, né? Que é Tauai, né? Então é essa história da China que está aqui, e vamos ver, né? O que mais tem na obra, que nós estamos só começando. Onde é que eu estou aqui? Eu tô a parte que eles estão falando da Cixi, né? Será que a Cixi tem uma coisa a ver com essa morte dos herdeiros, né? Então nós estamos aqui na parte, deixa eu ver aqui onde é que nós estamos aqui. Sim, a parte 60, final da parte do capítulo 2, né? Então já vamos para capítulo 3, né? Então nessa edição aqui da Alfaguara, a página 69, né? 70, que aí vai falar dos historiadores, dos romancistas da China, né? Então, ou seja, na verdade, eu não sei o nome do protagonista, da narradora protagonista até agora. Só fala que é uma universitária francesa, né? Que está trabalhando com o roteiro do filme, que ganhou 9 Oscars, né? Do Bertolucci. O Bertolucci, inclusive, se eu não me engano aqui, é aquele dos sonhadores, né? The Dreamers, né? Que ele gosta muito de fazer autorreferência ao cinema, né? O cinema que faz referência ao cinema. E ele é famoso também pelo Último Tango em Paris, né? Muito polêmico esse filme, O Último Tango em Paris. É o Bertolucci, né? E esse filme do último, né? O Último Imperador, que vale ver o filme para entender alguma coisa do livro, né? Do que o livro. Ele parece o Código da Vinci, né? Você tem que ler 2 vezes para entender a história, cheio de mirabolâncias históricas, né? Com aqueles manuscritos lá. Igual o Nome da Rosa, também, aqueles manuscritos, né? Me lembrou muito esses livros assim que tem mistérios, tem que descobrir, tem lacunas da história que ninguém sabe, né? E esse filme aí de 87, O Último Imperador, né? Tem uma equipe de italianos, franceses, ingleses, pessoal de Hong Kong e pessoal chinês, né? Chineses, franceses, italianos. Então, essa é uma equipe multinacional, ganhou 9 Oscars, né? Então, fora outros prêmios que ganhou, né? BAFTA, etc. Então fica aí a dica, né? Vou fazer mais um vídeo que aí eu vou entrar mais no enredo, né? Que nós estamos tentando entender o quebra-cabeça que é esse negócio aqui. Para nós que não somos chineses, né? Nós somos ocidentais, demasiado ocidentais, né? Então passou da Turquia para lá, passou da Rússia para lá, né? A gente já confunde tudo, né? Mas é importante conhecer a história da China, porque a China é a próxima potência, certo? Né? Se nada parar a roda da história, a China vai ser a próxima potência, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.